Hoje aqui no RB Especial, uma conversa com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Até quando, ministro, ou quando o senhor prevê que nas grandes cidades brasileiras, ou mesmo nas pequenas cidades, é claro, a gente possa conduzir o carro elétrico, nos livrando da gasolina, dessas fontes tão Eu acho que o transporte individual nos centros urbanos ele deve ser feito majoritariamente pelo transporte coletivo. E o transporte coletivo com veículos, sobretudo elétricos ou a gás. Os veículos individuais, e aí você inclui, por exemplo, esses patinetes, bicicleta elétrica, tem que ser incentivados. O carro elétrico brasileiro é que eu acho que nós temos uma oportunidade que outros países não têm, que é o carro elétrico misturado com etanol, o híbrido flex a etanol. Mas o carro elétrico puro vai acabar sendo uma realidade também de uma parte, porque há um apelo para ter o carro elétrico. O carro elétrico, inclusive na Europa, você tem o carro elétrico compartilhado. A pessoa tem um aplicativo, ele entra num carro que não é o dela, que está estacionado em um determinado lugar, usa o carro e deixa em outro lugar. Esse é o futuro, senhor. Isso não, lá na Europa já é verdade, já está acontecendo. Nós podemos ter isso no Brasil também. O Brasil é um país grande, que tem uma questão, inclusive, de dimensões continentais, assim, distâncias, então talvez não seja tão rápido disso estar plenamente em funcionamento por aqui. Na Europa isso já está acontecendo bastante. Agora, é algo que vai acabar acontecendo. Questão de 10, 20 anos? Eu acho que menos até, do jeito que a tecnologia está avançando, eu acho que em 5 anos nós já vamos ter uma presença bem maior de uma matriz elétrica no transporte, mais observadas as características brasileiras. Ministro, vamos falar dos parques nacionais. Sabe, o governo tem uma preocupação com isso, de pelo menos levar o brasileiro a se interessar pelo assunto? Pois é. Já que nós temos, sabe, uma exuberância nesse sentido. É verdade. O turismo brasileiro, ele está muito aquém, né? Está muito abaixo do mais para turismo ou mais para meio ambiente? A questão do as Parque duas Nacional? coisas, né? Porque sem o recurso do turista, sem o desenvolvimento que o ecoturismo pode permitir, você não tem recursos para cuidar do meio ambiente. Então, uma coisa é ligada à outra. O turismo ajuda nesse caso. O turismo ajuda muito, é uma fonte limpa, uma fonte adequada de receita para as regiões onde estão os parques. Lembrando que o turismo faz com que as pessoas se aproximem da natureza, portanto, apreciem aquele local, passem a cuidar mais. Infelizmente, as nossas estruturas para o turismo no Brasil, na parte de ecoturismo, são muito ruins. A gente tem que melhorar muito. Países que têm coisas muito menos interessantes do que nós, têm volumes muito maiores de turistas viajando, quer seja internacionais ou turistas do próprio mercado nacional. Para isso, o que nós decidimos fazer? Fazer a concessão dos parques para ser explorado pela iniciativa privada. Ou seja, investir em bons restaurantes, trilhas, banheiros limpos, decentes, estacionamento, locais de atração realmente para o público se sentir bem numa unidade de conservação. Para ele ter realmente uma infraestrutura que lhe atenda, que lhe agrade, que seja convidativa, né? Sem a gente colocar dinheiro público nisso. Então, o Estado, como gestor dessa questão, tem falhado até agora. O Estado nunca será um grande gestor, né? Até pela grandiosidade que é o Estado brasileiro. Nós temos um país que começa no Rio Grande do Sul, vai até o Amapá, até Roraima, distâncias enormes. Só em nível federal são 334 unidades de conservação no Brasil. Veja, nós temos aquela beleza dos Lençóis Maranhenses com baixíssima visitação. Jericoacoara podia estar muito mais bem visitada. Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, aqueles canyons de Cambará do Sul, maravilhosos. Pouca gente conhece aquilo. E está em Bezinho, é um dos lugares mais bonitos. Pouca gente conhece. Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Enfim, há uma infinidade de lugares importantíssimos, super bonitos, e que se tivesse uma infraestrutura, inclusive de aeroportos, de transporte, para o turista poder ir, o fluxo de turistas no Brasil aumentaria demais. Eu entendi que a sua solução seria privatizar, mas o senhor encontraria, não é, no mundo privado, de empresas, gente interessada nisso? Não, a palavra não é bem privatizar, é concessionar, é conceder. Continua sendo de propriedade do Estado, mas quem opera é o privado. Por que quem opera é o privado? Porque o privado opera melhor. Ele tem mais agilidade, ele consegue contratar, ele consegue demitir, ele põe um serviço novo. Se de repente tem uma nova tecnologia para ser implementada, ele pode colocar rapidamente. Tudo que é público demora mais, porque você tem que licitar, tem que fazer concorrência. As coisas acabam ficando desatualizadas. Então, o setor privado faz isso de maneira melhor. E para o brasileiro, para o turista,
Tanto faz quem está operando, o que interessa é que ele tenha uma boa estrutura. Ele chegue lá, tem um bom restaurante, uma lanchonete limpa, decente, um banheiro em ordem para ele poder ir, uma trilha para ele poder passear, um atrativo para ele poder usufruir dentro do parque. É isso que nós estamos querendo e o Brasil tem muito potencial para isso. O que precisa utilizar. Que até na Amazônia seria possível isso, né? Tem grandes hotéis, resorts na Amazônia nas proximidades de Manaus, Belém. Pois é, nós temos que atrair investimento. Cobram caro e tem sempre gente interessada, normalmente estrangeiros, né? Pessoas, turistas podia ter estrangeiros. muito mais. Imagina o potencial de emprego, de renda, de melhorar a vida. Você pegar as pessoas que vivem na região, treina a pessoa para operar o turismo, para ser um guia turístico, para ser um bom cozinheiro de um restaurante, ser garçom, ser recepcionista, vai falar inglês, vai aprender outra língua estrangeira, espanhol, ou seja, vai conviver com gente do mundo inteiro. O turismo é muito importante para isso. O ecoturismo, um grande potencial que nós temos, é absolutamente subutilizado no Brasil. Ministro, eu gostaria de deixar esses minutos finais nossos aqui, nós estamos nos aproximando do final dessa nossa conversa, para saber do senhor sobre o seu desafio, o maior desafio, pelo menos desses 3 anos que restam ao governo Bolsonaro, apresentar um bom trabalho nesse sentido, na área de meio ambiente. O desafio é grande. Primeiro, nós pegamos um país quebrado. A economia brasileira... O senhor diz em termos econômicos. Não, nós pegamos uma economia quebrada. O Brasil estava quebrado. O Brasil estava quebrado pela má gestão, pela corrupção, pela ineficiência, pela visão equivocada de mundo que aqueles que nos antecederam tinham em administrar o país. O país estava quebrado. O governo está tendo que arrumar o país e fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, aquela história de trocar o pneu com o carro andando. Na área ambiental não é diferente. Quando a gente diz que precisa investir nos parques, o governo não tem dinheiro. Quando a gente precisa melhorar a fiscalização, os recursos, o governo não tem dinheiro. Então nós temos que fazer mais, entregar mais serviços para a população, entregar melhores serviços, mas sem gastar mais, porque não tem dinheiro. Felizmente, graças ao trabalho do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, nós estamos conseguindo melhorar a economia e com isso vamos ter mais capacidade de reinvestir. Na parte ambiental, é preciso ter muito equilíbrio. Nós já somos um país que preserva a sua natureza de maneira muito substancial. Nós temos o Código Florestal brasileiro, que nenhum outro país do mundo tem, nada parecido com o nosso Código Florestal, uma norma moderna. 80%, 84%, 83% da nossa floresta amazônica está preservada. 66% da vegetação nativa brasileira está preservada. Nós temos que dizer isso. Temos que incentivar as pessoas a visitar as unidades de conservação, temos que, por outro lado, ter uma legislação moderna que não atrapalhe o desenvolvimento da indústria, do setor imobiliário, da infraestrutura do país. Hoje, para você construir, basta pegar um exemplo, irmão. A linha de transmissão de energia elétrica, que deveria ter sido construída há 9 anos atrás em Roraima, está aguardando uma licença ambiental há 9 anos. Qual é a consequência? Hoje, a capital de Roraima, Boa Vista, está tendo que queimar óleo diesel para gerar energia, porque até então a energia que vinha da Venezuela está sendo interrompida. Veja a fragilidade do nosso país. O estado de Roraima está fora do Sistema Nacional de Energia, do Operador Nacional do Sistema, e dependia, como depende, da energia vinda da Venezuela. Tudo porque o linhão de transmissão que levaria energia elétrica de Manaus para Boa Vista está aguardando uma licença ambiental há 9 anos. Isso diz respeito ao seu ministério, porque, evidentemente, estão queimando lá. Claro, não, é burocracia. Então, nós temos que ter muito equilíbrio. Lembrar que o desenvolvimento econômico sustentável, ele requer que haja dinamismo na economia, ao mesmo tempo que você preserva o meio ambiente. Você permite que haja investimento no setor imobiliário, na indústria, nos transportes, na infraestrutura e cuida do licenciamento ambiental. Essa é uma equação complexa, mas que tem que ser cuidada diariamente. Não basta, você dizer não é cuidar do meio ambiente. É dizer sim da forma adequada. Como você faz as coisas, mantendo o cuidado ambiental, o licenciamento e os importantes parâmetros de preservação que nós temos no Brasil. Esse ano que o senhor completou lá, ele foi suficiente para... Não, nós temos muita coisa para fazer ainda, É mesmo, muita né? coisa. E lutamos contra uma opinião Essa campanha internacional também... Isso, há uma campanha difamatória contra esses aspectos ambientais. E por quê? Porque o Brasil é uma potência agrícola que assusta os seus concorrentes internacionalmente,
também porque o Brasil fechou a torneira de muita mamata de gente que recebia dinheiro sob o argumento de estar fazendo alguma coisa ambiental, e é realmente importante ter equilíbrio, né? E nós temos tido o cuidado de modernizar a legislação, de avançar no equilíbrio, na conciliação entre o desenvolvimento e a preservação ambiental, e sem nos deixar pautar, né, pelo patrulhamento ideológico, pelo politicamente correto. Nós estamos aqui para fazer o que interessa aos brasileiros. E o exemplo mais claro que eu posso te dar são aqueles brasileiros que ficaram para trás na Amazônia. Os governos passados deixaram os brasileiros da Amazônia para trás. A região mais rica do Brasil, com os piores índices de desenvolvimento humano. Quando o senhor diz que é a região mais rica do Brasil, mas ao mesmo tempo a região que requer mais, eu diria, mais frágil desse nosso país, não é? Não, mais frágil, mas que tem gente vivendo lá. Então, você não pode só olhar a fragilidade, você tem que ver como é que você cuida do lugar, dando oportunidade para as pessoas. Ou então, o raciocínio de alguns estrangeiros, que o melhor seria retirar os 20 e poucos milhões de brasileiros da Amazônia e colocá-los para morar em outro lugar. Como isso é inaceitável, um absurdo alguém sugerir uma coisa dessa, nós temos que criar melhor condição de vida para as pessoas que estão lá dentro, até como forma de dar justamente o melhor caminho para eles preservarem o meio ambiente. Ministro, olha, boa sorte, sabe, sucesso no seu trabalho e, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa bastante franca e gostosa que a gente teve com o senhor aqui. Obrigado, meu Obrigado prazer. pela sua presença e Muito volte obrigado. sempre. Sempre, muito obrigado. Nós vamos encerrando aqui mais esta edição do RB Especial, hoje com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.